Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder, sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. For the troubles and the sufferings of the world, God, we call upon your mercy. The whole creation's laboring in pain. Lend an ear to the rising cry for help from oppressed and hopeless people. Hasten your salvation, healing love. We pray for peace, the blessed peace that comes from making justice to cover and embrace us. Have mercy, Lord. We pray for power, the power that will sustain your people's witness until your kingdom come, Kyrie eleison. A coleta para o dia de hoje, segundo domingo da Quaresma. Compassivo Deus, cuja glória é sempre ser misericordioso, ser benigno para com quem se afastou dos teus caminhos, conduzindo estas pessoas de novo a ti, com corações penitentes e viva fé, para que se firmem na verdade imutável da tua palavra. Jesus Cristo, teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, agora e sempre. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, e se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. A leitura de hoje está conforme Marcos capítulo 8, iniciando pelo verso 31. Desça como a chuva a tua palavra, e se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
Tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Gente querida, nós estamos hoje no segundo domingo da Quaresma. E o tema para a nossa reflexão de hoje é o tema do discipulado. O Evangelho de hoje retrata a primeira situação em que Jesus anuncia a sua paixão, morte e ressurreição, sendo repreendido por Pedro. Parece que Pedro desejava outro caminho que não envolvesse sofrimento. Jesus reage de forma enérgica, repreende a Pedro na presença de todas as pessoas, e naquele momento Jesus define o que significa o seguimento a Cristo. É algo que nos envolve no compromisso. Refletir sobre esse discipulado, sobre o seguimento a Cristo em um mundo marcado pelo individualismo e produtivismo, quando as pessoas em todo o tempo procuram satisfação e reconhecimento, é um grande desafio. E é o momento da Quaresma, é a possibilidade da porta entreaberta para a reflexão e avaliação sobre o que temos alcançado, o que temos ganhado e o que temos perdido na vida. Uma pergunta que me faço: qual o caminho mais difícil a percorrer na vida? Ou ainda, qual o caminho mais difícil que temos percorrido nesses últimos momentos, nesse último ano? Perceba que o caminho que Pedro esperava era o do Messias, do ungido, do poder e dos privilégios. Parece-nos que os discípulos, com a decisão enérgica de Jesus de repreender a Pedro, estão confusos, atordoados e assustados. E Jesus é enfático e envolve os discípulos e toda a multidão que está ao seu redor e anuncia: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por mim e do Evangelho, vai ganhar. Seguir a Jesus, ganhar e perder, são questões que dizem respeito ao cerne da existência cristã. É assumir riscos e consequências, transcendendo em muito a preocupação apenas com algum interesse pessoal e individual. Seguir a Jesus, tomar a cruz e seguir, isso não vai ser fácil. E é muito comum ouvirmos: eu tenho a minha cruz, ou cada um que carregue e aguente a sua cruz. Isso é um dito comum de forma de uma dificuldade familiar ou às vezes doméstica ou até mesmo profissional. Mas tampouco dizer que tem uma cruz pode ser uma expressão que coloca ou que nos envolve em um contexto conformista ou de vitimação. A cruz de Cristo exige fé, se envolve de esperança e se fortalece na coragem. Seguir a Cristo traz libertação, porque exige de cada qual de nós abandonarmos nossos desejos egoístas. Os discípulos entenderam que somos convidados e convidadas a aprender todos os dias, como pessoas seguidoras de Cristo, que a vida é cheia de paradoxos. Ganhamos perdendo. Somos salvos morrendo para nós mesmos. O primeiro se torna o último. Os últimos, os desprezados, tornam-se os primeiros. E este não é um evangelho da facilidade. Este não é um evangelho da prosperidade. Não somos chamados a ganhar milhões enquanto outros passam fome. Não somos chamados para morar em mansões quando outros não têm onde reclinar a cabeça. O Evangelho de Cristo não é casual. Não é reservado para aqueles que dizem as palavras certas
Enquanto suas vidas não falam, suas vidas falam de prestígio e de poder. Em nossa realidade, chegamos a mais de 250 mil pessoas vítimas da Covid. E quantas desigualdades, quantas necessidades. Nós estamos todos dentro da mesma pandemia, mas nem todos estão dentro do mesmo barco. Esta aqui é a realidade. Esses dias, conversando com uma pessoa amiga de Londres, um reverendo da nossa igreja, já vacinado lá, ele me disse que a previsão é de que em junho de 2021, em Londres, eles voltem a um novo normal. E ele me perguntou: você já foi vacinado, bispo? E a minha resposta direta foi: não, e ainda não tenho previsão. Porque nos falta vacina para todas as pessoas. Esta semana alcançamos a marca de 1.542 mortes em 24 horas. O maior índice desde que o início da pandemia. Estamos em situação de lockdown em vários estados e municípios, o que aponta para um maior número de pessoas desempregadas, de maior necessidade, de maior pessoas necessitando de alimentos. Tudo isso para dizer que não podemos ficar caladas, não podemos ficar quietas e não podemos ficar acomodadas. Como pessoas seguidoras de Cristo, necessitamos fazer algo. Seguir a Cristo exige ação, gestos concretos de solidariedade e empatia. Quaresma é tempo de meditação, sim, mas também é tempo de expressar gestos que transformam vidas. Que estejamos prontas para seguir a Cristo a cada dia, guardando em nossa memória testemunhos de pessoas que seguiram e viveram as consequências desse seguimento, como Martin Luther King, Nelson Mandela, Dom Helder Câmara e tantas outras pessoas. Vamos nos manter no sonho de que um novo mundo é possível, que transforma vidas através do serviço e do amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Uma abençoada Quaresma. Onde está aquele moço de olhar brilhante que não me largava, que me acompanhava a todo instante? Se foi. E o velho comovido que sempre chorava quando eu falava e que parecia tão arrependido, se foi. Onde aquele homem que eu ajudei e a mulher aflita que eu consolei se foram, se foram. Meus amigos, meus irmãos, hoje é tempo de uma decisão. Se vocês quiserem ir, não há nada que os prenda aqui. Essa é hora de partir. Para onde iremos? Só de perguntar me some o chão dos pés. Para onde iremos? Logo agora que sabemos quem tu és. Para onde iremos? Ó bendito e santo Filho de Deus Pai. Para onde iremos? Se é em ti somente que encontramos paz. A verdade fere, mas quem não prefere que ela o abrace, se ao depois renasce, num momento para um tempo mais feliz, vida eterna encontro. E me encanto sempre com tuas palavras. Para onde iremos? Se é ouvindo a tua voz que viveremos. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavras de vida eterna.
Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.